Oi, gente. Eu estava vendo um vídeo que eu achei interessante, em que ele fala que na vida nós vamos conhecer muitas pessoas, óbvio, mas somente aquelas pessoas que estão na mesma frequência que a gente são as pessoas que vão ficar na nossa vida. E eu achei muito legal, porque normalmente quando a gente fala de saber deixar ir alguém, né, pode passar uma espécie de mágoa, né, de chateação, de frustração. Acho que em algumas situações a frustração até existe, porque às vezes a gente insiste, né, em manter ao nosso lado, talvez pessoas que não estejam na mesma frequência que a gente. E não quer dizer com isso que elas serão esquecidas ou que elas não tiveram nenhuma importância para a gente. Significa apenas que elas passaram pela nossa vida e tomara que nessa passagem pela nossa vida a gente tenha deixado uma lembrança boa, né? Um, um carinho. Porque existem essas pessoas que são sim especiais, mas elas não estão na mesma frequência que a gente, né, então elas passam por nós, talvez para que a gente ambos, né, se influencie, tomara que positivamente. Eu acho que a gente sempre é exemplo de alguma coisa, boa ou ruim, e é no convívio com todos que a gente vai crescendo, aprendendo com as nossas próprias experiências, com as experiências alheias. Mas as pessoas que ficam são essas pessoas que estão na mesma frequência. E quando se fala em frequência, por favor, que ninguém pense de evolução, né? Ah, não, essas pessoas estão numa frequência melhor, então elas são melhores. Não, não é disso que eu estou me referindo. São frequências diferentes, porque cada um de nós veio nessa vida para estabelecer determinados contatos, né? Que a gente precisava, provavelmente. Então, a gente insiste em manter relações com pessoas que a gente tem sim um sentimento de carinho, de afeto, que vão sempre estar na nossa memória, mas que a gente precisa entender que elas não estão na mesma frequência. Ou seja, elas não são aquelas pessoas que vão ficar na nossa vida. Ficar como uma lembrança boa, sim, mas não são aquelas pessoas que eu me comprometi ou que eu combinei de que seguiriam comigo, né. E muitas vezes libertar essas pessoas, deixar de insistir nisso, significa uma paz para nós, né, e para o outro. Eu volto a afirmar, por favor, quando eu me refiro a esse deixar aí, que não tenha nada de mágoa, que não tenha nada de rancor, não é nada disso. Existem amores, existem amigos que tiveram a sua importância num determinado momento da nossa vida, mas que passaram. E que manter isso e tentar voltar atrás e tentar reter isso só nos traz dor e é quase inútil, porque não são pessoas que estarão na nossa vida. Então acho que a gente deve receber todo mundo com muito carinho, com muito afeto, mas entender que algumas pessoas vão deixar lembranças muito bonitas de uma época, mas elas passarão, porque não são elas que a vida escolheu para trilhar com a gente. E que tá tudo certo, elas levam o nosso carinho, né, mas que a gente valorize realmente aquelas pessoas que estão há muito tempo, né, aquelas pessoas que claramente estão na nossa frequência, né, que claramente estão na nossa vida de maneira muito mais presente.